Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e este é mais um encontro de estudo do livro Há 2000 anos, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E que para que nós possamos estar numa ambiência adequada, onde quer que estejamos, no nosso lar, ou em outro lugar qualquer, às vezes, quem sabe, não é num hotel, que nós tenhamos uma boa ambiência para que possamos aproveitar na totalidade o estudo. Vamos ler uma página do Vinha de Luz, trazido a nós também pelo Espírito Emmanuel e pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje é a número 25. Intitulada Apliquemo-nos. O versículo está em título, capítulo 3, versículo 14. As palavras são de Paulo, que disse: E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Vamos ver o que Emmanuel traz para nós nos seus comentários sobre o versículo destacado. É preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos, nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação, entretanto, se não nos dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos ingloriosos por vir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam um grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem fazer nunca. Que possamos refletir bastante, né? As palavras que Emmanuel trouxe para nós. Vamos aproveitar para elevar o nosso pensamento ao alto. Amado Senhor Jesus, Espíritos benfeitores, o anjo guardião de cada um de nós. Estamos aqui para mais um estudo do livro Há 2000 anos, que tantas lições tem nos trazido. Te pedimos, Senhor, que a tua luz nos inunde os corações, que possamos, com a presença nobre de todos,
ampliar o nosso entendimento para acolher os ensinamentos de hoje. Que possamos estar sempre presentes à tua tarefa, Senhor, para que sejamos abençoados pelo teu amor. Ser conosco na noite de hoje, graças a Deus. Então, amigos, vamos hoje retomar, né, o nosso estudo e, como sempre, retroceder um pouquinho, até porque na semana passada nós não estivemos juntos, né, por o imprevisto, e essa memória, então, é necessário que nós aguçemos, com certeza, com mais poder, né, porque a gente fica um tempo sem a leitura, a gente esquece mesmo, é natural. Então, retrocedendo ao estudo anterior, nós começamos, então, o capítulo 6, intitulado Alvoradas no Reino do Senhor. E nesse início de capítulo, no estudo anterior, nós vimos o amparo dado pela espiritualidade aos recém-chegados lá. Vimos Lívia sendo acolhida por Simeão, pelo bondoso Simeão, né? Compreendendo já estar no outro lado da vida. Acompanhamos a descrição dada por Emmanuel, né, pelo nosso querido Emmanuel, de toda a beleza que Lívia presenciou, que ela encontrou do outro lado. Então, ela teve aquela vista maravilhosa de seres alados, uma radiosa esteira de luz, céu estrelado, canto de pássaros. Uma beleza. A descrição foi belíssima. E ela pôde ver, então, outros firmamentos estrelados, caminhos floridos, né? Caminhos com flores dos dois lados. Deve ter sido uma coisa maravilhosa mesmo, né? E a gente esforçando, trazendo a nossa imaginação, a gente pode ter eu acho que uma fraca ideia do que deve ter sido, né? Depois, então, ouviam vozes harmoniosas que festejavam a redenção dos mártires do cristianismo. E podemos ler a mensagem também trazida por Emmanuel, tentando, na explicação que ele dá, tentando retratar o que realmente aquele cântico de glória trazia, mas que ele tem certeza de que, apesar de trazer as palavras, ele traz somente uma pálida ideia, né? Então, é realmente um texto belíssimo, né? E vale a pena reler. Depois nós recebemos ali a informação de que esses cânticos chegaram a tocar os seres inferiores nas áreas mais próximas do planeta Terra. E muitos vieram e se converteram, né? Então, a beleza, a pureza, a força magnética das palavras do cântico eram tão maravilhosas que tiveram esse poder, né? Então, é realmente uma coisa bela mesmo de tomar conhecimento. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar nessa possibilidade, nunca tinha imaginado isso, né? Bem, depois, então, passam-se alguns dias já na espiritualidade, não é? Eles recebem a visita do Senhor. Sim, Jesus presente ali diante deles, e trazendo uma mensagem que envolveu a todos os presentes
e que também vale ser relida, porque é grande, grande e maravilhosa, maravilhosa. E ficaram todos inundados pelo divino amor de Jesus. Depois vimos Lívia pedindo ao mensageiro de Jesus para que no futuro pudesse voltar às sombras da terra para estar junto de seu amor, de seu companheiro, né, Públio Lentulus, para ajudá-lo a sair do lodaçal, a se erguer da vaidade, do orgulho e trazê-lo para Jesus. E ela pede isso com tanto desejo mesmo de poder realizar, né, esse intento. E nós terminamos, então, o estudo nesta parte, na página 276, no sexto parágrafo. Então, vamos ver. 276, sexto parágrafo. Então, diante do pedido, né, de Lívia, a entidade angélica sorriu com profunda compreensão, eterna complacência, exclamando: sim, o amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres da imensidade. Sem ele, a própria criação infinita não teria razão de ser, porque Deus é sua expressão suprema. As perspectivas deslumbrantes das esferas felizes perderiam a divina beleza se não guardássemos a esperança de participar um dia de suas ilimitadas venturas junto dos nossos bem-amados, que se encontram na Terra ou noutros círculos de provação do universo. E fixando o lúcido olhar nos olhos serenos e fulgurantes de Lívia, continuou como se lhe devassasse os pensamentos mais secretos e mais profundos. Conheço toda a tua história e sei de tuas lutas incessantes e redentoras. Nas encarnações do passado, justificando assim os teus propósitos de prosseguir em espírito, trabalhando na terra pelo aperfeiçoamento daqueles a quem muito amaste. Também o Cordeiro de Deus, por muito amar a humanidade, não desdenhou a humilhação, o martírio, o sacrifício. Vai, minha filha, poderás trabalhar livremente entre as falanges radiosas que operam na face sombria do planeta terrestre. Voltarás aqui sempre que necessitares de novos esclarecimentos e novas energias. Olha que informação interessante, não é? Ela desce com essa missão de cuidar dos seus amores, né? de velar por eles, mas pode sempre voltar, né? Buscar na espiritualidade todo esclarecimento, todas as novas energias que ela precisar para aqueles momentos mais difíceis, né? E isso se dá quando? No desdobramento, não é mesmo? Então, tá aí uma boa sugestão, que quando nós pedirmos na nossa prece antes de dormir, que nós possamos nos desdobrar e termos uma noite de proveito, né? Um desdobramento proveitoso, que nós possamos, então, também pedir novos esclarecimentos e a renovação das nossas energias. E continua o emissário de Jesus a falar para Lívia. Regressarás junto de Simeão logo que o desejares. Ampare o teu infeliz companheiro na longa esteira de suas expiações rudes e amargas, mesmo porque o desventurado Públio Lentulus não está longe da sua mais angustiosa provação na atual existência, perdida, infelizmente, pelo seu desmarcado orgulho e pela sua vaidade fria e impiedosa. Então, está por acontecer,
né? Algo mais angustioso ainda de que tudo que já aconteceu até então. Lívia sentiu-se tomada de indizível emoção em face daquela revelação dolorosa, mas simultaneamente externou todo o seu reconhecimento à misericórdia divina na intimidade do seu coração sensível e amoroso. Naquele mesmo dia, em companhia de Simeão, a generosa criatura voltava à terra, afastando-se provisoriamente daqueles domínios esplendorosos. Então, aqui nós vemos ela ainda desencarnada, indo ter com Públio, para já começar, né, o seu trabalho junto a ele. E foi junto com Simeão, como disse o emissário de Jesus. Através da sua excursão espiritual, sublime e vertiginosa, observou as mesmas perspectivas encantadoras e deslumbrantes do caminho, recebendo extasiada elevados ensinamentos do venerando amigo da Samaria. Em pouco tempo, aproximavam-se ambos de larga mancha escura. Já na atmosfera da Terra, Lívia sentiu a singular diversidade de natureza ambiente, experimentando os mais penosos choques fluídicos. No ápice, notou que se encontravam na mesma Roma de sua infância, da sua juventude e das suas amargas provações. Era meia-noite. Todo o hemisfério estava mergulhado nos abismos de sombra. Amparada pelos braços e pela experiência de Simeão, chegou ao seu antigo palácio do Aventino, identificando-lhe os mármores preciosos. Lá penetrando, Lívia e Simeão se dirigiram imediatamente ao quarto do senador, então iluminado por frouxa claridade. Com exceção das ruas, onde se movimentavam ruidosamente os escravos dos serviços noturnos de transporte, segundo os costumes do tempo, toda a cidade repousava na sombra. De joelhos ante a relíquia de Simeão, como de seu recente costume, Públio Lentulus meditava. Seu pensamento descia aos abismos tenebrosos do passado, nos quais buscava rever angustiadamente as afeições inesquecíveis que o haviam precedido nas sendas tristes da morte. Fazia mais de um mês que a esposa havia demandado igualmente os mistérios do túmulo em trágicas circunstâncias. Mergulhado nas trevas do seu exílio de amargores e profundas saudades, o orgulhoso patrício serenava as inquietações dolorosas do dia, a fim de melhor consultar os mistérios do ser, do sofrimento e do destino. Em dado instante, quando mais fundas e melancólicas as penosas reminiscências, notou, através do véu de suas lágrimas, que a pequena cruz de madeira como que emitia delicados fios de luz prateada, qual se fora banhada de luar misericordioso e branco. Públio Lentulus, absorto nas vibrações pesadas e obscuras da carne, não viu a nobre silhueta de sua mulher, que ali se encontrava junto do venerável apóstolo da Samaria, regozijando-se no Senhor ao verificar as profundas e benéficas modificações espirituais da alma gêmea da sua, na peregrinação interativa das encarnações terrenas. Tomada de alegria e reconhecimento para com a providência divina, Lívia beijou-lhe a fronte num transporte de indefinível ternura, ao passo que Simeão erguia aos céus uma prece de amor e agradecimento. O senador não despercebeu diretamente a presença suave e luminosa, mas no íntimo da alma sentiu-se tocado por uma força nova, ao mesmo tempo que o seu coração dilacerado se viu envolto na luz cariciosa de uma consolação inefável e até então desconhecida. Que momento glorioso, não é?
Foi belo, tanto no plano espiritual quanto no plano material, porque ele pôde sentir, ele sentiu que aquele momento era um momento especial. E assim terminou o capítulo 6. E vamos então partir para o capítulo 7. Intitulado Teias do Infortúnio. Parecia que o ano 58 estava destinado a assinalar os mais penosos incidentes para a vida do senador Lentulus e da sua família. A morte de Calpurnia e o falecimento inesperado de Lívia, dolorosos acontecimentos que impuseram à casa um luto permanente, obrigaram Plínio Severus a aconchegar-se um pouco mais ao ambiente doméstico, onde instituíram a trégua aos seus desatinos de homem ainda novo, para viver em relativa calma ao lado da esposa. Aurélia, contudo, na violência de suas pretensões, não descansava. Conseguindo introduzir uma serva astuta junto de Flávia, de conformidade com o antigo projeto de sua mentalidade doentia, iniciou a sinistra execução de um plano diabólico, no sentido de envenenar vagarosamente a rival retraída e desditosa. A princípio, observou a filha do senador que lhe surgiam algumas erupções cutâneas, que, consideradas de somenos importância, foram tratadas somente a pasta de miolo de pão misturado ao leite de jumenta. Medicamento havido na época como específico dos mais eficazes para a conservação da pele. A esposa de Plínio, todavia, queixava-se incessantemente de fraqueza geral, apresentando o mais profundo desânimo. Quanto a Plínio, o retomar a normalidade da vida pública e entregar-se de novo ao violento amor de Aurélia foi questão de poucos dias. Regressando à vida espetaculosa com a amante e agora com a situação sentimental muito agravada pelas caluniosas denúncias de Saul acerca das relações afetuosas de Agripa com a esposa. Então já vemos os efeitos, né, da maledicência, os efeitos desse desejo de posse alucinado, né, doentio de Aurélia. Então ele começa já a sofrer, o casal, né, começa a sofrer as consequências disso tudo. Plínio Severus, embora generoso, era impulsivo. No regime familiar, seu espírito era o desses tiranos domésticos que, adotando a conduta mais desregrada e incompreensível, não toleram a mínima falta no santuário da família. Ele pode, ninguém mais. A despeito de sua orientação errônea e condenável, passou a vigiar constantemente o irmão e a esposa, com a feroz impulsividade do leão ofendido. Puro orgulho ferido, não é? Saúl de Gioras, por sua vez, despeitado com a sublime e fraternal afeição entre Flávio e Agripa, não perdia ensejo para envenenar o coração impetuoso do oficial, levando-lhe as calúnias mais torpes e injustificáveis. Agripa, na sua generosidade e no seu sentimentalismo, não podia adivinhar as ciladas que o enredavam na vida comum e prosseguia com a preciosa atenção de sua amizade junto da mulher que não podia amá-lo, senão com sublimado amor fraterno. O ex-escravo de Severus dos Severus, não perdia contudo as esperanças. Ele estava obstinado, não é? Procurando frequentemente o velho Araxes, o feiticeiro, que aumentava de cupidez e ambição à medida que se multiplicavam os anos, aguardava ansiosamente o instante de realizar sua apaixonada aspiração. Observando que Flávia Lentulha dispensava profunda afeição a Agripa, não trepidou em ver sinceramente nos seus menores gestos uma prova de amor intenso e correspondido,
procurando insinuar-se por todos os modos, a fim de captar-lhe igualmente o interesse e a atenção. Quer dizer, na cabeça doentia de Saul, ela estava realmente amando Agripa. Uma noite, depois de mais de 2 meses de expectativa ansiosa para atingir seus fins ignóbeis, seus fins deploráveis, conseguiu aproximar-se da jovem senhora, quando sozinha, ela repousava em largo divã do espaçoso terraço. Do alto, contemplavam-se os mais belos panoramas da cidade, então clareada pelo brilho das primeiras estrelas na languidez suave do crepúsculo. As brisas cariciosas da tarde tranquila traziam sons de alaúdes e harpas, tangidos nas vizinhanças, como se fossem vozes harmoniosas do seio imenso da noite. Saul fixou a mulher cobiçada, observando-lhe o formoso e delicado semblante de Madonna, de uma palidez de neve, sob o domínio de um langor doentio e inexplicável. Aquela criatura representava o objeto de todas as suas aspirações violentas e rudes, a meta da sua felicidade impossível e impetuosa. Na materialidade dos seus sentimentos, não podia amar como se for um irmão, e sim com a brutalidade dos seus impuros desejos. Senhora, disse resoluto, depois de fitar-lhe o rosto demoradamente. Há muitos anos espero um minuto como este, para poder confessar-vos a enorme afeição que vos dedico. Quero-vos, acima de tudo, até da própria vida. Sei que para mim estáis num plano inacessível, mas que fazer se não consigo dominar esta adoração, este imenso, intenso amor de minha alma? Flávia abriu desmesuradamente os olhos serenos e tristonhos, tomada de penosa surpresa. Senhor Saul, revidou corajosamente, triunfando da sua emoção. Serenai vosso ânimo. Se me tendes tamanha afeição, deixai-me no caminho dos meus deveres, no qual precisa conservar-se toda mulher ciosa da sua virtude e do seu nome. Calai, portanto, vossas emoções nesse sentido, porque o amor que me confessais não pode passar de um desejo violento e impuro. Impossível, senhora, adjuntou o liberto exasperado. Já fiz tudo para esquecer-vos. Tenho feito tudo que era possível para afastar-me definitivamente de Roma, desde o dia infausto em que vos vi pela primeira vez. Regressei para Massília, decidido a nunca mais voltar. Porém, quanto mais me apartava da vossa presença, mais se me enchia a alma de tédio e de amargura. Fixei-me aqui novamente, onde tenho vivido da minha desventura e das minhas tristes esperanças. Por mais de 10 anos, senhora, tenho esperado pacientemente. Sempre tributei respeito às vossas indiscutíveis virtudes, aguardando que um dia vós cansasseis do esposo infiel que o destino colocou impiedosamente no vosso caminho. Agora presinto que esgotastes o cálice das amarguras domésticas, porque não hesitastes em ceder ao afeto de Agripa. Desde que vos vi na companhia de um homem que não é o vosso marido, tremo de ciúmes, porque sinto que fostes talhada apenas para mim. Ardo em zelo, senhora, e todas as noites sonho intensamente com os vossos carinhos e com a doce ternura de vossas palavras, que me enchem a alma toda, como se de vós tão somente dependesse toda a felicidade de minha vida. Atendei aos apelos da minha afeição interminável. Não me façais esperar mais tempo, porque eu poderia morrer. Flávia Lentulha ouvia-o agora, entre surpreendida e aterrada. Quis levantar-se, mas faltou-lhe o ânimo preciso. Mesmo assim, teve a coragem necessária para responder-lhe. Enganai-vos.
Entre mim e a gripe existe apenas uma afeição santificada e pura de irmãos que se identificam nas provações e nas lutas da vida. Não aceito as vossas insinuações acrimoniosas à vida particular de meu marido, porque tenha ele a conduta que lhe aprouver na existência, eu devo ser a sentinela do seu lar e a honra do seu nome. Ela disse coisas boas, não é? Ela colocando ele no lugar dele, não é? Corajosamente. E gostei desse trecho em que ela diz: tenha ele a conduta que lhe aprouver. Tipo, você está dizendo que ele é infiel. Ok, mas tenha ele a conduta que lhe aprouver na existência. Eu devo ser a sentinela do seu lar e a honra do seu nome. Eu tenho meu papel a cumprir. Interessante, gostei essa forma incisiva que ela colocou Saul em seu lugar. Se puderdes compreender o respeito devido a uma mulher, retirai-vos daqui, porque os vossos propósitos de traição me causam mais profunda repugnância. Deixar-vos? Nunca, exclamou Saul com terrível entono. Esperar tantos anos e nada conseguir? Nunca, nunca. E avançando para a senhora indefesa, que se levantara num esforço supremo, abraçou-lhe o busto em ânsias apaixonadas, retendo-as nos braços impulsivos por um rápido minuto. Saul, todavia, na sua excitação e terrível impulsividade, não teve ânimo para resistir à força sobre-humana com que a pobre senhora se defendeu, naquele transe penoso para sua alma sensível, e perdeu a presa que se lhe escapou inopinadamente, que escapou de súbito das mãos criminosas, descendo imediatamente aos seus aposentos, onde se recolheu, chorando as lágrimas da sua dignidade ofendida, mas evitando qualquer nota escandalosa sobre o incidente. Só no dia seguinte, à noite, Plínio Severus regressou à casa, encontrando a esposa desalentada e abatida. Censurando-lhe a ausência na intimidade conjugal, o esposo infiel respondeu-lhe secamente: mais uma cena de ciúmes? Bem sabes que isso é inútil. Plínio, meu querido, esclareceu entre lágrimas. Não se trata de ciúmes, mas da justa defesa de nossa casa. E, em rápidas palavras, a desventurada criatura o pôs ao corrente de todos os fatos. Todavia, o oficial esboçou um sorriso de incredulidade, acentuando com certa indiferença. Se esta longa história é mais um artifício de mulher ciumenta para me reter na insipidez do ambiente doméstico, todo esforço é indispensável, porque Saul é o meu melhor amigo. Ainda ontem, quando me encontrava em sérias aperturas financeiras para resgatar algumas dívidas, foi ele quem me emprestou 800.000 sertécios. Seria melhor, portanto, que prezasses mais alto a honra do nosso nome, abandonando as tuas relações com a Agripa, já excessivamente comentadas, para que eu alimente qualquer dúvida. E assim falando, retirava-se novamente para os prazeres da vida noturna, enquanto a consorte sofria em silêncio o seu inominável martírio moral, sentindo-se abandonada e incompreendida sem qualquer esperança. Então, ela não, além de não ter acreditado nas palavras, no relato de sua esposa, ele ainda disse que Saul era o seu melhor amigo. Então, que era mais certa a amizade de Saul do que a dedicação da esposa, o relato da esposa, né, se abrindo com ele, contando tudo do que tinha sido vítima. Né? Mas ele não quis saber. Alguns dias correram lentos, amargos e dolorosos.
Flávia, dado seu natural retraimento feminino, não teve coragem de confiar ao pai, já de si tão acabrunhado pelos golpes da vida, a sua enorme desdita. Ela que sempre confidenciava com Públio, neste momento, diante da morte da mãe, né, ela não teve coragem de trazer mais esse problema para o pai. Então guardou para si toda a sua dor. Agripa, observando-lhe o abatimento, buscava confortar-lhe o coração com generosas palavras, examinando as perspectivas de melhores dias no porvir. A pobre senhora, todavia, definhava a olhos vistos, sob o domínio das moléstias inexplicáveis que lhe dominavam os centros de força e sob a tortura íntima de seus penosos segredos. Saúde de horas, como se tivesse todos os seus instintos assolados, né, instigados, por aquele minuto em que tivera entre os braços impetuosos a mulher dos seus desejos impulsivos, jurava intimamente possuí-la a qualquer preço, enchendo-se dos mais terríveis propósitos de vingança contra o filho mais velho de Flamínio. Foi assim que continuou a frequentar o palácio do Aventino, tomado das intenções mais sinistras. Ele estava realmente com essa monideia, vamos dizer assim, de possuí-la. E incrível como caiu no esquecimento todo o apoio que ele recebeu dos severos, né? E agora fomentando a discórdia junto a Plínio, desculpem, odiando Agripa e desejando a mulher de Plínio, né? Respeitando as antigas tradições da família Severus, que sempre fizera questão de proporcionar àquele liberto um perfeito tratamento de amigo íntimo, Públio Lentulus, embora pouca simpatia que lhe inspirava, concedia-lhe o máximo de liberdade na sua residência, sem de leve suspeitar dos seus propósitos condenáveis. Vamos lembrar, então, que estão todos vivendo no Palácio do Aventino, lá onde vivia Públio com Lívia, né? Então, eles vieram viver todos juntos. E Saul, que era o liberto da família Severus, veio junto. Agora, Saul não buscava a intimidade da família, nem procurava avistar-se de modo algum com a esposa de Plínio ou com o pai, conservando-se na companhia dos servos da casa ou permanecendo nos aposentos particulares de Agripa ou do irmão, que nunca lhe haviam negado a mais sincera confiança. Da sua permanência nas sombras, todavia, procurava observar os mínimos gestos do irmão mais velho de Plínio, que, atendendo à situação de abatimento de Flávia Lentulha, se conservava horas a fio, muitas vezes, em companhia do velho senador, nos seus apartamentos privados, ora prolongando as suas tristes esperanças no futuro, com a possível compreensão do irmão, ora dando-lhe a conhecer os versos mais admirados da cidade, comentando-se fraternalmente as bagatelas encantadoras da vida social. Diariamente, contudo, o psicofanta, essa palavra é diferente, né? Psicofanta, caluniador, mentiroso. Aliás, tem uma nota no rodapé, a nota da editora. Aquele que delata ou presta informações falsas, acusador. Isso mesmo. Diariamente, contudo, o psicofanta Saul procurava o marido de Flávia para colocá-lo ao corrente de fatos injustificáveis e inverossímeis a respeito da vida íntima de sua mulher. Plínio Severus dava todo o crédito aos desarrazoamentos, aos comportamentos irracionais do falso amigo,
afervorando cada vez mais sua dedicação a Aurélia, que lhe empolgava o coração, assediado e enseguecido pelas mais torpes tentações da vida material. Envenenado pelas intrigas criminosas e reiteradas de Saul, licenciara-se oficial, de modo a realizar uma viagem às Gálias com a amante, por satisfazer-lhe caprichosos desejos há muito manifestados. No dia da partida para Massília, de onde pretendia demandar o interior da província, foi procurado por Saul na residência de Aurélia, a qual ficava próxima do fórum, ouvindo-lhe em febre de ódio as mais tremendas sacadilhas, as mais tremendas calúnias, terminadas com esta aleivosa, com essa traiçoeira sugestão. Vamos ver o que ele disse. Se quiseres verificar por ti mesmo a traição de Agripa e tua mulher, volta hoje à noite, furtivamente à tua casa e busca penetrar inesperadamente no teu quarto. Não precisarás, então, dos zelos da minha dedicação amiga, porque encontrarás teu irmão em atitudes decisivas. Naquele momento, Plínio Severo ultimava os preparativos da viagem, tendo mesmo, pela manhã, apresentado suas despedidas em casa, aos mais íntimos familiares. Para justificar os imperativos de sua ausência, alegara determinações expressas da chefia de suas atividades militares, embora fossem muito diversos os verdadeiros e inconfessáveis motivos de partida. Ouvindo, entretanto, as graves denúncias do liberto judeu, o oficial preparou-se para enfrentar qualquer eventualidade, dirigindo-se à noite para o palácio do Aventino, com o espírito atormentado por tigrinos, por sanguinários sentimentos. O ex-escravo, porém, que planejara executar seus projetos criminosos nas suas intenções impiedosas e terríveis, postou-se à noitinha, com a cumplicidade natural de todos os servidores da casa, nos apartamentos particulares de Agripa, procedendo de tal modo que os próprios escravos não poderiam atinar com a sua permanência nos aposentos referidos. À noite, Plínio Severus procurou a casa, e inopinadamente, com surpresa para alguns criados, que tinham ciência de suas despedidas, e sem dizer palavra, enseguecido pelas calúnias injuriosas do falso amigo, penetrou cautelosamente no gabinete da esposa, ouvindo a voz despreocupada do irmão, embora não conseguisse identificar o que dizia. Abrindo um pouco a cortina sedosa e delicada, viu Agripa nos seus gestos de carinho íntimo e fraterno, acariciando as mãos de Flávia com um leve e doce sorriso. Por muito tempo observou-lhes ansioso os menores gestos, surpreendendo-lhes as recíprocas demonstrações de suave estima fraternal, representados agora, aos seus olhos cegos de ódio e ciúmes, como os mais francos indícios de prevaricação e adultério. Então, a forma como ele estava, né, transtornado, transformou aquele cenário um cenário muito mais sério. Né? Ele já imaginou coisas muito piores. Para ele, aquilo ali era prova mais do que necessária do adultério. Né? No auge da desesperação, abriu as cortinas num gesto brusco, penetrando a câmara conjugal como se fosse um tigre atormentado. Infames! Acentuou em voz baixa e enérgica, procurando evitar a escandalosa assistência dos criados. Então é deste modo que manifesta o respeito devido à dignidade do nosso nome? Flávia Lentulha, com seus padecimentos físicos profundamente agravados, fazia-se pálida de neve, enquanto Agripa enfrentava o terrível olhar do irmão, singularmente surpreendido. Plínio, com que direito me insultas desta forma? Perguntou ele energicamente. Saiamos daqui imediatamente. Discutiremos as tuas injuriosas objeções no meu quarto.
Aqui permanece uma pobre criatura enferma e abandonada. Desculpa, um minutinho. Aqui permanece uma pobre criatura enferma e abandonada pelo esposo, que lhe humilha o nome e os melindres com a vileza de um proceder criminoso e injustificável. Uma senhora que requer o nosso amparo e o nosso respeito. Os olhos de Plínio severos fuzilavam de ódio, enquanto o irmão se levantava serenamente, retirando-se para os seus aposentos, acompanhado do oficial que fremia de raiva, agravada pela humilhação que lhe afligia a calma superior do adversário. Chegados, porém, aos aposentos de Agripa, o impulsivo oficial, depois de numerosas acusações e reprimendas, explodia em exclamações deste jaez, deste tipo. Vamos, explica-te, traidor. Então, lanças a lama da tua ignomínia sobre o meu nome e te acovardas nessa serenidade incompreensível? Plínio, disse ponderadamente Agripa, obrigando o interlocutor a calar por alguns momentos. É tempo de pôr termo aos teus desatinos. Como poderás provar semelhante calúnia contra mim, que sempre te desejei o maior bem? Qualquer comentário menos digno acerca da conduta de tua mulher é um crime imperdoável. Falo-te, nesta hora grave, dos nossos destinos, invocando a memória irrepreensível de nossos pais e o nosso passado de sinceridade e confiança fraterna. O impetuoso oficial quase se mobilizava como um leão ferido, ouvindo essas ponderações superiores e calmas, enquanto Agripa continuava a externar suas impressões mais íntimas e mais sinceras. E agora, prosseguia com serenidade, já que reclamas um direito que nunca cultivaste, em vista da sucessão interminável dos teus desatinos na vida social, devo afirmar-te que adorei tua mulher acima de tudo, em toda a vida. Quando gastavas a tua mocidade junto do espírito turbulento de Aurélia, vimos Flávia, na sua juventude, pela primeira vez, logo após o seu regresso da Palestina, e descobri nos seus olhos a claridade afetuosa e terna que deveria iluminar a placidez do lar que eu idealizei nos dias que se foram. Mas descobriste simultaneamente a mesma luz, e eu não hesitei em reconhecer os direitos que te cabiam ao coração, porque ela correspondeu à intensidade do teu afeto, parecendo-me unida a ti pelos laços indefiníveis do santificado mistério. Flávia te amava, como sempre te amou, e a mim só competia esquecer, buscando ocultar as minhas ansiedades torturantes e angustiosas. Ao ensejo do teu casamento, não resisti vê-la partir nos teus braços, e depois de ouvir a palavra materna, amorosa e sábia, demandei outras terras com o coração esfacelado. Por 10 anos amargurosos e tristes, peregrinei entre Massília e a nossa propriedade de Avênio, em aventuras loucas e criminosas. Nunca mais pude acarinhar a ideia da constituição de uma família, atormentado constantemente pelas recordações da minha desventura silenciosa e irremediável. Ultimamente, voltei a Roma com os derradeiros resquícios de minha ilusão dolorosa e malograda. Encontrei-me do abismo das afeições ilícitas e não te exprobrei deslizes injustificáveis. Sei que gastastes 3/4 dos nossos bens comuns, satisfazendo a louca prodigalidade das tuas venturas infelizes e degradantes, e não te censurei o procedimento inesperado. E aqui nesta casa,
Sob esse teto que constitui para nós ambos o prolongamento carinhoso do teto paternal, não tenho sido para tua nobre mulher senão um irmão dedicado e amigo. Vendo-se acusado, claramente por suas faltas e sentindo-se ferido nas suas vaidades de homem, Plínio Severus reagiu com mais ferocidade, exclamando exaltadamente na sua desesperação: Infame! É inútil aparentares essa superioridade inacreditável. Somos iguais, nos mesmos sentimentos, e não creio na tua dedicação desinteressada nesta casa. Há muito tempo vives com Flávia, ostensivamente em aventuras criminosas, mas resolveremos agora toda a nossa questão pela espada, porque um de nós deve desaparecer. E arrancando a arma de que fora munido para qualquer eventualidade, avançou decididamente para o irmão, que cruzou os braços serenamente, esperando-lhe o golpe implacável. Então, onde se encontram os teus brios de homem? Exclamou Plínio exasperado. Esta serenidade expressa bem a tua covardia. Coloca-te em defesa da vida, porque quando dois irmãos disputam a mesma mulher, um deles deve morrer. Agripa Severus, porém, sorriu tristemente, retorquindo: Não retardes muito a consumação dos teus propósitos, porque me prestarás o bem supremo da sepultura, já que a minha vida, com as suas torturas de cada instante, nada mais representa que um caminho escabroso e longo para a morte. Reconhecendo-lhe a nobreza e o heroísmo, mas acreditando na infidelidade da mulher, Plínio guardou novamente a espada, exclamando: Está bem, eu podia eliminar-te, mas não o faço, em consideração à memória de nossos pais inesquecíveis. Todavia, continuando a acreditar na tua infâmia, partirei daqui para sempre, levando no íntimo a certeza de que tenho em teu espírito de traidor o meu maior e pior inimigo. Sem mais palavra, Plínio retirava-se a passos largos, enquanto o irmão, caminhando até a porta, lançava-lhe um derradeiro apelo afetuoso para que não se fosse. Alguém, todavia, acompanhara a cena, detalhe por detalhe. Esse alguém era Saul, que, saindo do seu esconderijo e apagando inopinadamente a luz do quarto, alcançou Agripa num salto certeiro pelas costas, vibrando de violento golpe. O pobre rapaz caiu redondamente numa poça enorme de sangue, sem que lhe fosse possível articular uma palavra. Em seguida, ao ato criminoso, fugiu o liberto, afetando despreocupação, sem que ninguém pudesse atinar com a dolorosa ocorrência. No seu quarto, porém, Flávia Lentulha se surpreendia com a demora da solução de um caso em que se via envolvida e também considerado, por ela à primeira vista, como um acontecimento sem importância. Levantou-se depois de considerável esforço, dirigindo-se à porta que comunicava os apartamentos de Agripa com o peristilo, mas surpreendida com a escuridão e silêncio reinantes, apenas escutou, vindo do interior, um leve rumor, semelhante aos sons roucos de uma respiração fatigada e opressa. Dominada por dolorosos pressentimentos, a desventurada criatura sentiu bater-lhe o coração descompassadamente. A ausência de luz, aquele ruído de respiração estertorosa e, sobretudo, o profundo e pavoroso silêncio fizeram-na recuar, buscando o socorro e a experiência de Ana, que lhe conquistara igualmente o coração, pela dedicação e pela humildade, em todos os dias daquele amargurado período de sua existência. Gozando do respeito e da estima de todos, a velha criada de Lívia era agora quase a governanta da casa, a quem, por determinação dos senhores, todas as escravas do Palácio do Aventino deviam obediência. Chamada por Flávia aos seus aposentos particulares, a velha servidora dos Lentulus, depois de ouvir a apressada confidência da senhora,
compartilhando-lhe os receios, acompanhou-a ao quarto de Agripa, em cuja porta de entrada também parou pensativa, embora já não mais se ouvisse a respiração opressa, observada minutos antes pela esposa de Plínio. Senhora, disse afetuosa, estais abatida e ainda necessitais de repouso. Voltai ao quarto. Se algo houver que justifique os vossos receios, procurarei resolver o assunto junto de vosso pai, a quem cientificarei do que houver lá no seu gabinete particular. Agradecida, Ana, respondeu a senhora, visivelmente emocionada. Concordo contigo, mas esperarei aqui no peristilo o resultado de tuas providências. Com uma prece, a antiga criada penetrou no aposento, fazendo um pouco de luz e parando o olhar, quase estarrecida. No tapete, o cadáver de Agripa Severus, caído de borco, de barriga para baixo. Descansava numa poça de sangue que ainda corria do profundo ferimento aberto pela arma homicida de Saul. Ana precisou mobilizar todas as reservas de serenidade de sua fé para não gritar escandalosamente, alarmando a casa inteira. Ela, porém, que tantos padecimentos havia já experimentado em todo o curso da vida, não tinha grande dificuldade de juntar mais uma nota angustiosa ao concerto de suas amarguras, sofrida sempre com resignação e serenidade. Todavia, sem poder dissimular a angústia e a profunda palidez, voltou novamente ao peristilo, exclamando algo inquieta para Flávia Lentulha, que lhe observava os mínimos gestos ansiosamente. Senhora, não vos assusteis, mas o senhor Agripa está ferido. Nós vamos então hoje aqui fazer uma pausa no nosso estudo. No próximo encontro, tomaremos conhecimento do desenvolvimento dessa história. E para trazer tranquilidade ao nosso íntimo, diante de relatos tão fortes, de sentimentos tão negativos como a maledicência, a calúnia, como o ódio, o destempero, a completa falta de discernimento, o pensamento obsessivo já também do liberto. Foram tantos relatos fortes que devemos pedir agora na nossa prece que possamos assimilar o aprendizado de hoje. Vamos então levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Amado Mestre, estamos aqui em mais um momento em que finda o estudo. Tivemos hoje relatos fortes e que necessitamos buscar em nós o amor que já aprendemos, para que tenhamos tranquilidade para buscar compreender as atitudes de cada um dos personagens da história, longe de julgá-los, simplesmente compreender. Compreender o que o negativo pode trazer para as nossas vidas. O que a tristeza pode aproximar de nós.
que estes personagens, Senhor, possam receber o nosso carinho, a nossa gratidão, por terem aqui expostos todas essas situações tão sérias, com um único intuito, o intuito de, ao contar, de ao trazer à tona as histórias tão verdadeiras, que possamos parar para pensar no que realmente importa, que nós tenhamos sempre o coração aberto ao amor, diante de calúnias e maledicências, que possamos erguer o nosso pensamento em prece para buscar o melhor caminho, para enfrentar tamanhos problemas. Senhor, sê conosco nos dias que nos distanciam do estudo de hoje para o da próxima semana. Que possamos ter na tua luz, no teu amor, a força para viver cada hora que temos à nossa frente. Que assim possa ser, com a bênção do bom Pai. E é isso então, amigos do canal Videira Espírita. Encerramos aqui mais um dia de estudo. Que possamos estar juntos na próxima semana. Fiquem todos em paz.